Nesta aula vamos exercitar um pouco mais os comandos do display, fazendo um exercício de rolamento de texto no display. Vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à 11ª aula do capítulo 3. Nessa aula, como dito anteriormente, vamos resolver o exercício 13, que é um exercício que faz o rolamento no display, né? Então nós vamos colocar um texto lá com menus e fazer ele ficar deslocando no display. Vamos olhar ali o enunciado, ó. Então é o display com rolamento, né? Então nós vamos criar 5 opções e apresentar no display, e o rolamento será comandado por duas teclas, up e down. Então o que acontece, né? O nosso display tem só 2 linhas, nós vamos fazer um menu de 5 linhas. Então o que acontece? Ele vai aparecer o menu 1 e 2, quando apertar a tecla para baixo, ele deve ir deslocando para cima, e quando a gente apertar a tecla para baixo, ele vai deslocando para baixo. Então a gente vai fazer ele subir e descer esse menu. Então nós vamos usar associações, né? Vamos fazer esse deslocamento para que a gente possa escolher uma opção. Então vamos imaginar lá que é a opção 1, 2, 3, 4, 5, e para cima e para baixo nós vamos selecionar qual que é a opção desejada. Aí ele diz aqui como configura o display, os comandinhos e tudo mais, né? Então vamos lá, já deixei ele meio que preparado aqui, né? Meio que inicializado. Então a gente tem aqui já o líquido de cristal, né? Biblioteca para carregar o display, que a gente já havia visto como que funciona. Tecla up e tecla down, que está no pino 3 e 8. Na verdade aqui o display a gente usa ele no 12, 11, 10, 9, 8 e 7, e eu vou usar aqui os pinos 2 e 3 para as teclas, perfeito? Então tá lá, serial begin, nós temos que inicializar também os pinos ali, né? O input pull up ali, então é o comando pin mode, tá lá, então carregado já as duas. Então vamos lá, como que vai funcionar esse programa, né? Então nós vamos ter 2 etapas aqui. Uma delas é que faz a leitura da tecla e incrementa uma variável, que eu posso chamar a variável de menu ou de opção, né? Vamos então já cadastrar essa variável. Então vai ser uma variável do tipo int, né? Vou gravar número do 1 ao 5. Então int é opção, vou chamar aqui, igual a 1. E eu vou carregar ela com o valor 1, beleza? E aqui embaixo vamos colocar então já o trecho do programa que vai fazer o deslocamento no display. Então qual que seria a melhor função para se fazer um menu de deslocamento no display? Lembra quando a gente falou no capítulo 3 sobre a função switch case, que ela é muito usada para fazer menus de programação, ou menus de opção, né, seria o melhor termo? Então, é o switch case mesmo que nós vamos usar. Então, vamos fazer aqui um switch case, ó, vamos fazer aqui em 2 etapas. A primeira etapa vai ser o mostrar o display, né? Então, aqui, ó, vou chamar de primeira etapa. Primeira etapa, mostrar o display. Não é isso? Então, nessa primeira etapa, para mostrar o display, nós vamos fazer aqui um switch. Não é isso? Switch da variável, que é a variável que a gente colocou aqui, opção. Então, switch opção, e aí aqui nós vamos abrir as chaves. Vocês lembram como é que funciona, né? Se eu colocar case, e entre parênteses aqui, case 1, né? Ou seja, se ela tiver o valor 1, aí aqui dentro nós vamos fazer a programação dela, não é isso? Então tá lá, case 1, o que acontece se for 1? Então nós vamos fazer o texto dentro do display, né? Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa é colocar o cursor na posição 01. Então é lcd.set cursor, não é isso? E eu vou colocar ele na linha 0, posição 0. Linha 0, posição 0. E aí eu vou colocar o texto cd.print. E aí eu vou colocar aqui menu 1,
sei lá, nós não demos nome para isso, né? Seria a opção 1 lá, vamos dizer, sei lá, se a gente for estiver fazendo um cadastro, né, entrar com o nome, o telefone, idade, você vai selecionando o menu, as opções, ou se você quer acender o LED amarelo, LED verde, LED azul, LED RGB, né, um menu de opções, e você vai selecionar o que você quer. Como a gente não tem nada para selecionar, eu vou colocar aqui só o texto menu 1. Menu 1. Beleza? E depois na outra linha eu vou fazer o menu 2, né? Porque eu tenho duas linhas, então vai aparecer o menu 2. Na verdade, vamos fazer aqui, ó, vou fazer um atalho aqui. 0, 1. E aqui é menu 2. Aí como é que eu sei qual que está selecionado, né? Eu vou pegar e vou colocar aqui um sinalzinho de maior, assim, ó, que é o menu 1 que está selecionado. Então ele vai aparecer lá menu 1, né, como selecionado, e o menu 2. Poderia usar de repente uma outra forma aqui, mas a princípio eu vou usar esse daqui para dizer que o menu 1 que está selecionado. Quando eu colocar a tecla para baixo, aí ele teria que ficar o outro menuzinho ali, né? Então basicamente, ó, se a opção for 1, ele vai aparecer o 1 selecionado e o 2 na segunda linha. Se for case 3, ó, e daí tem que dar o break aqui, né? Lembram lá como é que funciona, né? No switch case, né? Então, se a opção foi selecionada, ele roda e dá um break que ele sai de toda a função, né? Para ele se dar função. Então, vamos lá agora, case 2. Olha lá. Ctrl C. Ctrl V. Então, se der aqui case 2, ó, se o número for 2, aí ele vai aparecer como selecionado o menu 2, e na outra linha vai ser o menu 3, não é isso? E break. Daí aqui, ó, se for case 3, na primeira linha vai aparecer menu 3 e na outra linha ficaria o menu 4, não é isso? E o break. Ctrl V, daí aqui seria, na linha 0 seria case 4 aqui, né? Case 4, na linha 0 menu 4 e na outra seria o 5. E se for case 5, como é que seria o comportamento? Não tem o 6, né? Então, case 5, case 5, daí eu quero que na primeira linha apareça menu 5, e na outra linha não apareça nada. Para não aparecer nada na outra linha, o que seria a melhor forma, mais fácil? Case 5, eu dou um lcd.clear, não é isso? E aparece lá esse texto aqui. Aliás, eu acho que eu vou colocar o lcd.clear em todos, né? Para garantir que não vai ter nenhum tipo de vestígio de nada que possa atrapalhar. Então, isso daqui deve apresentar o display para nós, né? Então, a primeira parte seria isso daqui. O menu, conforme a opção tiver, ele vai carregar esse texto. Perfeito? Então, agora vamos para a segunda parte do programa, que seria incrementar. Aqui, segunda parte. Segunda parte, que é o incremento e decremento da variável. Incremento e decremento da variável. Não é isso? Então, agora o que acontece? Se eu apertar a tecla para cima, eu incremento. Se apertar a tecla para baixo, eu decremento. Molezinha de fazer, né? Já fizemos isso várias vezes. Então, if, se eu fizer aqui serial read, serial não, digital read, não é isso? Se eu vou fazer a leitura aqui, ó, tecla up, não é isso? Se negação da digital read, ou seja, quando eu apertar a tecla
vai dar verdadeiro, não é isso? Nós já fizemos isso muitas vezes, então vou até me poupar de ter que explicar como que isso funciona. Então, se a tecla Digital Read tecla Up for pressionado, eu vou fazer aqui que o menu, não, é opção aqui, né, a variável, eu vou fazer aqui opção, opção, mais, não é isso? E incremento a variável. Só que qual que é o problema de incrementar? Eu não posso incrementar ela para um número maior do que 5. Então, logo em seguida, eu vou testar se ele já chegou no número 5 aqui, não é isso? E aí eu vou colocar aqui, ó, if opção ela é 1, né? Eu clico para cima, vai para 2, 3, 4, 5. Quando apertar que ela for 6, se a opção for igual a 6, o que eu quero que aconteça aqui? Na mesma linha, eu nem vou colocar entre chaves, eu vou fazer opção igual a 5. Igual a 5. E ele volta para o valor 5. Se eu apertar de novo, eu ia incrementar, ela vira 6. Se for 6, volta para 5. Se for 6, volta para 5. E ela não passa de 5, vai ficar sempre com o valor 5, para não aumentar mais esse valor, né? Poderia colocar essa opção maior ou igual a 6, mas não vai precisar aqui nesse caso. Certo? Só que tem um detalhe, se ficar segurando a tecla, eu tenho que esperar, na verdade ela ia ficar correndo, né? O programa passa muito rápido, então o que eu tenho que fazer é colocar como que se chama ali, colocar um while, né, que enquanto a tecla estiver pressionada, eu tenho que segurar a função aqui, só quando eu soltar a tecla que ele vai lá atualizar o menu. Então eu vou colocar aqui um while, enquanto for verdadeiro, né, que é esse mesmo comandinho aqui, ó, digital read tecla up, não é isso? E o que eu vou rodar aqui dentro das chaves? Vou rodar um delayzinho aqui, né? Delay de 20 milissegundos, só para esperar soltar a tecla. Quando soltar a tecla, passa para frente, para evitar múltiplas leituras, né? Então essa que é a ideia. E agora é o mesmo código, só que para a outra tecla, não é isso? Aqui, ó. Ctrl V, se for tecla down. Aí, só com um detalhe, para tecla down, eu tenho que ir decrementando, né? Porque eu espero que o menu agora vá correndo para cima ou para baixo? Para baixo, né? Que eu tenho que voltar para a opção 2, opção 3, opção 1, não é isso? Então, eu, em vez de incrementar aqui, eu vou decrementar. Ó, tecla down, decrementa. E se a opção for igual a 0, que baixar de 1, eu tenho que voltar ele para a opção 1, não é isso? Se tiver no 1 e eu colocar para baixo, seria menos, né? Seria para mudar, seria decrementado de 1. Só que ele tem que ficar entre 1 e 5. Então, se eu colocar 1 para que ele vier para 0, aí ele, em seguida eu já coloco ele de volta na posição 1, porque ele tem que ficar parado nessa opção. E mais um delayzinho, só que aqui em vez de tecla up, é a tecla down. Beleza? Ó que facinho, né? Um comandinho para incrementar a variável, outro para decrementar a variável. Só colocar uma trava aqui, né? Se a opção passar de 6, volta, mantém ele em 5. E se tender a 0, mantém ele em 1 para ficar só deslocando nessa faixa. E conforme a opção, no switchzinho case aqui, ó, conforme a opção selecionada, ele coloca o texto de uma forma aqui no menu, né? Beleza? Muito fácil, né? Vamos colocar lá no Arduino para testar? Na verdade, deixa eu primeiro testar aqui, ver se está tudo certo, se não tem nenhum errinho de digitação, né? Ó, ixi, facinho, ainda não teve nenhum erro. Vamos colocar aqui, Ctrl A, Ctrl V. Coloquei aqui já o texto, agora vamos fazer carregar no Arduino. Beleza, daí aqui é tecla up 2 e 3, né? Então vamos lá colocar no 2 e no 3. A up é no 3. Então vamos lá, o 3 na tecla up, que aqui para mim é o cima.
e o 2 na tecla B, que para mim aqui seria o para baixo, não é isso? Está lá ligado, e o monitor, o LCD já está ali também. Então energizamos. Daí um detalhe, eu vou botar um freio aqui nisso, né? Porque se ele vai ficar atualizando a tela tão rapidamente que 100 milissegundos, que ele vai ficar piscando ali, né, muito tempo, então ele vai ficar toda hora escrevendo. Para mim não é interessante. Na verdade, a melhor forma de fazer esse programa é colocar uma função à parte escrevendo no display, e quando mudar a opção a gente chama ele, para não ficar toda hora escrevendo no display, né? Não seria necessário fazer isso. Só que funções nós só vamos aprender no capítulo 4. Então vamos ter que resolver isso em função mesmo. Vamos resolver da forma mais fácil, que seria essa formatação aqui mesmo do texto. Ó. Então tá lá o menu 1 e menu 2, certo? Então se eu apertar aqui para baixo, aqui seria para ir para cima. E aqui, ó, menus. Epa. Hein, pessoal, aqui um errinho básico, né, cara? Aqui é comparação, né? Igual, igual, e não atribuição, né? Eu tô atribuindo o valor 6, ó. Tá louco, hein? Né? Olha lá, menu 1 agora, 2 pro 3, olha lá, 3 pro 4, olha lá, 4 pro 5, menu 5 sem nada embaixo. De quando eu colocar para baixo, 4, o 3, o 2, o 1, e não sai do 1, né? Porque quando eu coloco 1 seria o 0, ele volta para o 1. Quando eu colocar para cima, incrementou para o 2, 3, 4, 5. E aqui no 5 ele não desce mais. Legal, né? Facinho de fazer menu aqui, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.